Aconteceu essa semana algo muito trágico, uma tragédia que me fez lembrar, Lucas, e para vocês que estão nos acompanhando, que no ano de 2003, a minha primeira experiência na Europa, eu fui para o Valência, foi maravilhoso. Eu cheguei, Uhum. tive muitas oportunidades com o Rafa Benítez, fiz gols importantíssimos naquela campanha nossa do doblete. Ganhamos a Liga Espanhola, a Copa da UEFA na época, hoje é a Europa League. Mas dentro de um jogo contra o Málaga, foi um jogo incrível, eu fiz acho que 5 gols nesse jogo, Ô, Lucas, louco. ganhamos de 6-1, acho. Uhum. O meu companheiro de time, se não, eu não vou lembrar o primeiro nome dele, mas o segundo nome, sem sombra de dúvida, Pellegrino, ele, Flaco Pellegrino, que é um argentino, ele teve um mal súbito no campo. E a imagem que aconteceu com o Juan Esquerdo, que você estava no campo, foi a mesma imagem que eu tive, que eu vivi dentro do campo com ele. Ele foi dando passos para trás, desequilibrando e caiu. A mesma cena, Lucas, lá em 2003, a ambulância, a gente desesperado chamando a ambulância, Uhum. entrou a ambulância, colocou ele, teve os primeiros socorros, tal, levou ele para o hospital, terminou o jogo e a gente ficou preocupado. Ele conseguiu recuperar, Graças a teve uma Deus. carreira maravilhosa como treinador. Uhum. Ele é treinador, acho que treinou na Inglaterra também, eu não sei se ele está treinando hoje na Argentina. Ele, Flaco Pellegrino, eu não vou lembrar o primeiro nome dele. Lucas, uma imagem muito forte que você, da sua atitude, da sua ação, você vivenciou isso daí anteriormente, com um companheiro, né, que também em uma queda, né, Isso, o também Patrick no o jogo. Patrick, né, Uhum. mas infelizmente nessa fatalidade do Juan Esquerdo, que comoveu O mundo. o mundo parou para prestar atenção nessa tragédia que aconteceu. Teve uma atitude sua que chamou muita atenção. Eu sou detalhista, as pessoas perceberam isso, eu tenho certeza que ali foi o exercício da fé em uma situação de de grande desespero por causa da situação daquele atleta. Uhum. Tá todo mundo em cima, todo mundo pedindo os primeiros socorros, e gente com mão na cabeça. O Lucas, ele sai do meio daquela muvuca, daquele desespero, e por trás, assim, sem chamar atenção, aliás, sem querer chamar atenção, mas chamou a atenção, você foi, se abaixou, se agachou e colocou as mãos É, no, no pé dele. no pé dele. E eu, e se não foi isso você fala, mas eu entendi que você estava ali naquele momento fazendo o exercício da fé e você fez uma oração, correto? Correto, exatamente. Bom, Ricardo, falando desse assunto, até é difícil porque foram dias complicadíssimos, né? Isso aí comoveu muita gente e acredito que a gente ali do São Paulo, principalmente os que estavam em campo, ainda mais, né? Porque foi do nosso lado, foi num jogo que a gente participou e vendo o companheiro naquela situação e partir desse jeito novo, é muito difícil, muito, muito triste mesmo, né? E mais uma vez eu mando, né, os meus sentimentos para toda a família, os Sim. amigos, né? Que Deus dê forças, com forte coração, né, para seguir em frente. Mas abalou bastante, né? Eu fiquei muito chateado mesmo. E aquela minha atitude, é, bom, primeiro não era para tomar essa repercussão que tomou, né? Nas redes sociais, nossa, era muitos vídeos sobre isso. Mas ali no momento do desespero e todo mundo estava desesperado mesmo, com a mão na Tava. cabeça, como você Uhum. falou. O que eu podia entregar ali naquele momento era fazer uma oração por ele. Uau, cara. Então, assim, a gente escuta muito, né? A gente acredita que Deus cura, que Deus já fez milagres, que Deus isso e aquilo, mas às vezes em momentos assim a gente não exerce a nossa fé. Sim. Exerce a fé, Então a gente tem exato. que exercer a fé. E ali foi muito espontâneo, veio e dentro de mim, eu falei, vou fazer uma oração por ele. E foi o que eu pude entregar. Mas infelizmente, né, ele partiu. A gente muitas vezes a gente não entende, a Bíblia fala isso, né, que a gente Exatamente. não Uhum. entende na hora, mas a gente vai entender depois o agir Depois de tem Deus. coisas que só a eternidade vai revelar. Exatamente. E assim, Deus ele é o dono de tudo, ele é o criador de tudo, ele sabe de todas as coisas, nada é por acaso. Então, nada muda, né, na nossa fé. Deus, ele continua sendo Deus e foi que eu pensei naquele momento, né, vou fazer uma oração por ele. Deus tenha misericórdia, mas enfim, Deus, como a gente falou, ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. Permita-me fazer mais uma ressalva. Claro. É, no ano de 2012, se a minha memória não me trai agora, em dezembro, a minha mãe também partiu. E quando você fala assim, eu orei, eu pus em prática o exercício da fé Uhum. e chamei a existência.
e você, Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor pode dar vida para esse jovem, o Senhor pode restabelecer a saúde dele. Senhor, coloca ele de pé, Amém. faça com que tudo fique bem. Eu tenho certeza que você fez isso, e com as suas palavras. Quando eu recebi lá nos Emirados Árabes, em dezembro de 2012, uma ligação de que a minha mãe tinha descansado no Senhor, por algum momento, Lucas, eu quis lembrar Deus de uma ação tão poderosa que através da minha vida, eu fui só um instrumento. Aconteceu em 2006, na mesma casa da minha mãe, lá em São Paulo, de uma mulher que foi lá na casa dela para tirar uma foto comigo e o filho dela, e porventura essa mulher falou assim: vocês podem fazer uma oração por mim, que eu estou passando por uma situação complicada de saúde. Ela estava enfrentando um câncer, Uhum. e os cabelos já tinham caído tudo. E nós falamos, claro que nós vamos orar, e nós oramos. Eu voltei para a Europa, e aí, como costumeiramente, eu ligava para minha mãe para falar com ela, minha mãe falou assim: filho, lembra aquela mulher que veio aqui para tirar foto com você, o filhinho dela e tudo? Eu falei: lembro, mãe, claro que sim. Falou: filho, ela voltou aqui e veio com o diagnóstico assim do médico e tal, tudo. Ela tá curada da enfermidade dela, que não sei o que. Eu falei assim: nossa, mãe, glória a Deus. Deus seja louvado por isso, Deus é bom o tempo todo e tal. Uhum. E quando aconteceu esse episódio com a minha mãe, que aí eu falo para as pessoas, foi nesse período em que eu mais me aproximei de Deus, mais fiz jejum, mais subi um monte para orar. Quem sabe conhece essa linguagem, sabe o que eu estou falando. Foi o período que eu mais li a Bíblia, foi o momento em que eu mais me aproximei de Deus, fiquei muito mais próximo. Mas Deus, ele decide, ele sabe o que é melhor. Exatamente. E aí quando aconteceu isso, eu fui querer lembrar Deus dessa oração lá de anos atrás, da cura que Deus fez para essa mulher, e eu falei assim: Deus, é a minha mãe. É a minha mãe. Vai dar certo, não tem como. Poxa, o Senhor fez isso por aquela mulher. Deus, é a minha mãe. O senhor precisa curar ela. E aprove Deus levar ela. Então, de alguma forma, nós honramos Deus. Nós colocamos o exercício da fé em prática. Uhum. Mas isso nem sempre significa que Deus vai nos ouvir. Exatamente. Nem sempre significa, porque a vontade de Deus, não vai ser do nosso jeito. ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Perfeito. Nós gostaríamos Claro. de estar falando de outra coisa aqui, de que ele restabeleceu a saúde, que está com a família, que vai voltar a jogar, né? Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável. Exato. E ela é perfeita. Mesmo que nos machuque. Mesmo que nos machuque e vá contra aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer. Não é verdade? Exatamente. Parabéns. Exatamente. Parabéns pela sua atitude. Obrigado. Isso é louvável, isso é uma forma, é um ato de coragem. É uma forma de você honrar a Deus e falar assim: por mais que eu não entenda, eu fui, apresentei, usei a minha fé, coloquei em exercício, mas eu entendo, Senhor, que a sua vontade, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita.